Deus preservou nas Escrituras pelo menos um sermão completo, a carta de Paulo aos Hebreus. Paulo, o autor da carta, referiu-se à sua própria obra como sendo a palavra de exortação. Essa expressão era usada para identificar o sermão tanto na sinagoga quanto no culto cristão. Assim, argumenta-se que a carta aos Hebreus é o primeiro sermão cristão completo que temos. Essa carta foi dirigida aos crentes que aceitaram Jesus, mas depois passaram por dificuldades. Portanto, o desafio nesse trimestre é perseverar na fé em Jesus e fixar os olhos naquele que está agora no santuário celestial. Vamos direto ao ponto. Avance rumo à maturidade em Cristo. A lição número 1, eu quero deixar agora as dicas e informações importantes para que você possa, na sua unidade de ação, apresentar o tema da lição. Eu sintetizei numa palavra, a carta. Sobre a lição, é importante que você encontre um personagem. Esse personagem estará presente em toda a descrição da lição desse trimestre, Jesus. O importante é que nessa semana, a lição apresenta o retrato de Jesus e o seu amor. Qual é a melhor imagem de Jesus na lição dessa semana? Governante, sumo sacerdote e mediador. Então você pode trabalhar essas três palavras na sua unidade de ação, apresentando Jesus nesse primeiro momento como aquele que é o governante, sumo sacerdote e mediador. O verso para memorizar, ele apresenta uma ideia de apelo. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E o apelo, portanto, é avance rumo à maturidade em Cristo. O esboço, para essa semana, ele está bem pontual, bem direto ao ponto e seguindo a sequência natural da lição da semana. Por exemplo, na lição de domingo, você deve chamar atenção para o perigo da negligência. Nesse ponto, você pode abordar, vocês não viram a pessoa, mas viram seus sinais. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava se referindo a crentes que não conheceram Jesus pessoalmente, mas podiam ver os sinais na vida dos discípulos. Então, é o nosso caso hoje. Nós não conhecemos, não convivemos com Jesus pessoalmente, mas hoje nós podemos ver os seus sinais. Segunda-feira, consequências da conversão. Ser desprezado por causa de Cristo. Aqui está um ponto importante que você pode comentar na sua unidade de ação. A primeira consequência, talvez, não digo a principal, mas uma delas, mas seguramente a primeira, pode ser o desprezo por causa de Cristo. Quando você aceita Jesus, você vai causar naturalmente um impacto para aqueles que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador. Para terça-feira, eu sugiro que você utilize a pergunta número 4 da lição. Eu achei interessante destacar essa pergunta 4. Você lê os textos que estão propostos, mas a pergunta você faz à unidade. Quais foram alguns dos desafios que os crentes enfrentaram? Exatamente considerando nesse aspecto das consequências da conversão, quais foram os desafios? Quarta e quinta-feira eu sugiro que você estude junto, porque o tema fala de encorajamento nos últimos dias. Portanto, apegue-se às verdades ouvidas, exorte-se mutuamente uns aos outros e deixem o leite e usem alimento sólido. E, finalmente, haja com intrepidez, não vacile. Aqui está palavras de encorajamento para os últimos dias. Apegue-se às verdades ouvidas, exortai-vos mutuamente, pare de tomar leite, comece a comer alimento sólido, amadureça. Você não pode ficar bebê o resto da sua vida. Você nasceu em Cristo, mas não nasceu para ficar bebê o resto da sua vida. O processo da maturidade cristã envolve também uma alimentação mais sólida. E, finalmente, não vacile na fé. Haja com coragem, com intrepidez. Dessa maneira, você enfrenta os desafios para os últimos dias. Não deixe de congregar e de admoestar. Essa é a quinta e última palavra de encorajamento para o tempo em que vivemos. Bom, nós estamos indicando para a lição desse trimestre uma novidade, que é a parte de estudo adicional. E para esse tema, vou estar sugerindo sempre uma pergunta que você, caso tenha tempo na unidade, você pode trabalhar esse estudo adicional com a sua unidade de ação. Para essa semana, a pergunta 3 da lição de sexta-feira.
Que semelhanças há entre a experiência dos leitores de Hebreus e da igreja de Laodiceia? É importante você fazer esse comparativo. Aliás, no tempo em que Paulo estava escrevendo essa carta, para ele era um tempo de fim, no contexto que ele estava. No nosso tempo, estamos no contexto também do tempo do fim. É importante que a nossa experiência seja comparada em relação a esses fatos. Nossa experiência se assemelha a eles. O que aprendemos com isso? Então discuta isso com a sua unidade de ação e não esqueça, para a próxima semana, a mensagem de Hebreus é o título e o tema que estaremos estudando. Mas sempre assim, direto ao ponto.